Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 4. Leremos dos versículos de 12 até o versículo 19. Quero também, desde já, agradecer os irmãos que, ao longo da semana, nos mandaram mensagens, têm orado por nós e têm nos acompanhado nesse período que nós estamos enfrentando. Então, fica meu agradecimento da minha família. Nós vamos mantendo os irmãos atualizados de tudo. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui a palavra do Senhor. Com que frequência você lida com o sofrimento? Provavelmente muito mais do que você gostaria. Provavelmente muito mais do que qualquer um de nós gostaríamos. Ainda assim, o mundo busca constantemente fugir do sofrimento. Esta é uma luta constante do ser humano, desde que o mundo é mundo, é dar alguma forma de escapar do sofrimento. Existe esse embate contra o sofrimento e isso é uma luta constante. Tanto é que ela é tema de diversas canções, de livros, de filmes, é debate nas academias, é debate entre as ciências humanas, é debate em todo tipo de local. O sofrimento, ele não passa despercebido por nenhum de nós. E diversas respostas são oferecidas desde a antiguidade para como nós vamos lidar com ele. A medicina, por exemplo, desde sempre busca aliviar o sofrimento físico do ser humano. Ao mesmo tempo, as filosofias, sociologias, terapias e até teologias buscam dar respostas ao sofrimento. Se nós formos pegar lá na antiguidade, bem na época do apóstolo Pedro, por exemplo, havia uma corrente filosófica chamada estoicismo, que ainda hoje tem repercussões no dia de hoje. Mas o estoicismo defendia que nós deveríamos ser impassíveis diante da vida. Nem as alegrias, nem as tristezas deveriam nos afetar. E assim nós estaríamos em paz. Então, a gente não se alegra, mas a gente também não sofre e nós vivemos uma paz absoluta. No extremo oposto, nós temos o hedonismo, que buscava superar as mazelas do mundo pela busca do prazer ao máximo. Então, vamos viver tudo o que se tem para viver, vamos buscar o prazer ao máximo, vamos nos alegrar ao máximo e assim o sofrimento vai passar batido por nós. E ainda assim, nós temos também a questão de teologias equivocadas, que também dizem que, por exemplo, que o sofrimento não faz parte da vida do crente. Então venha para Jesus e pare de sofrer, o que também não está de acordo com as Escrituras. Diante disso, qual é a resposta bíblica para o sofrimento? Diante disso, como as Escrituras nos ensinam a lidar com o sofrimento? A Bíblia lida com esse tema desde o princípio, porque o sofrimento aparece lá no comecinho da Bíblia com o pecado de Adão. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo e Deus disse: maldita é a terra por tua causa e com o suor do teu rosto comerás. O sofrimento estava instalado por causa do pecado.
E porque todos nós somos descendentes de Adão, todos nós estamos em Adão, todos nós participamos também do sofrimento de Adão. Então a Bíblia desde o começo mostra: o pecado está no mundo por causa de Adão, nós estamos em Adão e agora nós precisamos lidar com o pecado por causa e com o sofrimento que decorre do pecado. Nós sabemos então pelas Escrituras que o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Mas nós também sabemos pelas Escrituras que Jesus Cristo veio ao mundo para nos livrar do pecado. E agora todos aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais em Adão. Então, pela lógica, se o sofrimento é uma consequência do pecado de Adão e porque nós estamos ligados a Adão, agora que nós estamos ligados em Cristo, o sofrimento deveria ser coisa do passado, não é? Talvez isso tivesse passado pela mente dos leitores originais de Pedro. Talvez isso, de alguma forma, cerque o nosso coração. Mas as Escrituras e a nossa própria experiência nos mostram que não é bem assim. O fato de nós estarmos em Cristo, que nós não vamos passar pelo sofrimento. Porque a lógica que muitas vezes é jogada contra nós é: como você pode fazer parte do povo de Deus, como você pode dizer que serve a um Deus que é todo poderoso e todo bondoso e ainda assim você passar por aflições? Essa é uma pergunta justa que é feita, porque se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, como que nós passamos por sofrimento? Como que nós passamos por aflições? E o apóstolo Pedro, de uma forma bem pastoral, vai lidar com esse tema aqui. Porque a verdade é que as Escrituras nos mostram que, muitas vezes, por nós sermos parte do povo de Deus, nós vamos sofrer ainda mais do que os descrentes, e não o contrário. E o apóstolo Pedro, então, vai trabalhar com essa questão com os seus destinatários, porque eles estavam passando por sofrimento. No contexto original, o sofrimento deles era ocasionado, sobretudo, por perseguição. Uma perseguição que, graças a Deus, nós não vivemos aqui no nosso mundo ocidental. Infelizmente, irmãos que vivem no Oriente, em países fechados para o Evangelho, eles experimentam um tipo de sofrimento semelhante ao que o apóstolo Pedro trabalha aqui. Mas o apóstolo Pedro nos traz princípios muito importantes para a nossa vida. Porque se ele nos ensina a lidar com o sofrimento mais intenso possível, os ensinamentos dele também valem para todo tipo de sofrimento que nós podemos enfrentar nessa vida. Então vamos ver aquilo que o apóstolo diz. E começando pelo versículo 12, ele diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A primeira coisa que o apóstolo Pedro fala é usar esse adjetivo amados. Antes de tudo, ele queria que os seus leitores lembrassem que eles são amados por Deus e que eles são amados pelo apóstolo. Nessa perspectiva de pessoas extremamente amadas, é que nós temos que ler a sequência do que o Pedro vai dizer aqui. Antes de tudo, nós precisamos nos lembrar: nós somos amados. Se nós somos amados, a gente pode esperar boas coisas daqueles que nos amam. Então, o apóstolo Pedro diz que, nessa perspectiva, nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de nós como se fosse algo extraordinário. Pedro vai dizer, e esse fogo aqui é o fogo da provação. Está em conexão com aquilo que a gente viu lá no capítulo 1 dessa carta, em que Pedro fala dessa provação que nós passamos. O fogo das provações de Deus é o fogo purificador, é o fogo refinador, para que nós sejamos purificados de todo pecado e refinados como verdadeiros filhos de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer: esse fogo que surge no meio de vocês não é algo extraordinário. Esse fogo que surge no meio de vós, na verdade, ele faz parte da vida cristã. Eles não devem estranhar isso, os leitores não deveriam estranhar isso, e nós não devemos estranhar esse fogo ardente que surge no meio de vós. Porque, na verdade, esse fogo deve nos levar a nos alegrarmos. E a nos alegrarmos porque nós somos coparticipantes de Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Pedro vai trazer a ideia: nós agora estamos unidos em Cristo. Nós agora não estamos mais debaixo da maldição de Adão, do pecado de Adão. Nós agora estamos debaixo da redenção de Cristo. Nós agora estamos unidos a Cristo. E nós somos, por causa disso, coparticipantes da obra de Cristo Jesus. Se antes éramos coparticipantes do sofrimento de Adão por causa do pecado, agora nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo por causa da glória. Nós fomos salvos por Jesus Cristo e agora nós estamos unidos a Ele. E nesse sentido, a obra de Cristo vai nos ensinar
que nós passamos pelo sofrimento antes de nós alcançarmos a glória. E isso foi algo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Se nós formos lembrar do Senhor Jesus após a sua ressurreição, nós, especialmente no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus foi entregue, foi traído, foi morto, foi crucificado, foi sepultado, e nesses 3 dias que ele passou morto, os discípulos ficaram em suspense do que vai acontecer. E alguns deles simplesmente já haviam desistido. E esse é o caso dos 2 discípulos que nós lemos em Lucas capítulo 24, que seguiram para Emaús. Eles foram embora de Jerusalém porque eles pensaram, não tem mais nada para nós aqui. Jesus, o nosso mestre, morreu, vamos voltar para a nossa casa. E no meio do caminho, Jesus aparece para falar com eles. E nesse caminho, enquanto eles vão andando, nós lemos que Jesus pergunta, por que vocês andam assim, entristecidos e aflitos? E eles falam, você não sabe, você estava em Jerusalém, é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus, o profeta de Deus, o varão poderoso que veio, e nós achamos que ele era o Messias, ele foi morto, injustamente, e agora já faz 3 dias que ele morreu, e nós não temos mais nada para nós. Nós achávamos que ele era aquele que viria para nos salvar, mas ele agora morreu. E aí Jesus fala para eles, ó tardos e nécios de coração, para entenderem tudo aquilo que os profetas disseram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí Jesus mostra o sofrimento que eles achavam que não deveria fazer parte da vida do Messias. Ele fala, o sofrimento era aquilo que o Messias deveria padecer antes dele entrar na sua glória. Desse modo, a alegria que os cristãos devem ter diante do sofrimento não é pelo sofrimento em si, mas para onde o sofrimento nos conduz. O sofrimento nos conduz até a glória. O Senhor Jesus passou pelo sofrimento e chegou até a glória. E nós não somos maiores do que o nosso Mestre. Nós passamos igualmente pelo sofrimento para que nós possamos alcançar a glória. Foi por meio do sofrimento que o Senhor Jesus foi glorificado. E é por esse mesmo caminho que nós devemos seguir. A nossa alegria está no fato de que nós estamos no caminho certo, que é o caminho de glória. O apóstolo Pedro vai dizer que o sofrimento é um sinal de que nós estamos no caminho de glória. E ele vai continuar. Ele afirma que somos injuriados por causa de Cristo. Se somos injuriados por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. Provavelmente estava bem gravado no coração de Pedro o sermão que Jesus proferiu em Mateus capítulo 5, quando Jesus disse, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A ideia aqui é que se nós somos injuriados, se nós somos insultados por causa de Jesus, nós somos bem-aventurados. Os cristãos daquela época passavam por todo tipo de insulto por causa de Cristo Jesus. Por exemplo, 2 acusações que foram bem comuns, tem registrado entre os acusadores dos cristãos no passado uma é que os cristãos eram canibais. E por que eles eram acusados de ser canibais? Porque os pagãos ao redor ouviam que os cristãos se reuniam e eles comiam o corpo de alguém, bebiam sangue de alguém no meio dos cultos deles. Então os cristãos eram acusados de serem canibais. Isso que nós fizemos aqui da ceia do Senhor. A ceia do Senhor era uma acusação no passado dos cristãos serem canibais. E isso gerava um ostracismo social neles. Um outro, que é ainda mais curioso, é que os cristãos eram acusados de serem ateus. Por que eles eram acusados de serem ateus? Havia o panteão dos deuses romanos. Além disso, o próprio César era reverenciado como Deus. Mas, uma vez que os cristãos negavam os deuses romanos, negavam a divindade de César, eles eram considerados ateus. Como assim você crê só nesse Jesus aí? Você é um verdadeiro ateu, você rejeita os deuses. Então os cristãos eles eram insultados de canibais, eles eram insultados de ateus, e hoje em dia nós somos insultados de coisas diferentes pelo fato de sermos cristãos. Algo que aconteceu comigo recentemente, mês passado. Eu estava num local, sentado, e ao meu lado, bem ao meu lado, tinha um grupo conversando alto, um grupo de jovens universitários. E eles estavam conversando alto, então eu estava no meu canto, mas eu estava ouvindo o que eles estavam falando. E a discussão deles era sobre a terra plana, sobre o terraplanismo. E eles estavam zombando, né, de terraplanismo, essa loucura, blá, 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 e tudo mais.
E nisso que eles estavam zombando, alguém falou, mas por que tem tanta gente que está se tornando adepto dessa teoria do terraplanismo e tudo mais? E um deles falou, eu vi um documentário que o pessoal que acredita no terraplanismo, eles vão se juntando em comunidades. E nessas comunidades, elas se tornam comunidades de apoio e eles se juntam em torno de uma crença. E nisso eles vão se apoiando e se ajudando mutuamente. Aí o outro começou a rir. Ué, mas isso já existe, isso é a igreja. E aí o outro começou a rir e começou a falar ainda mais alto. A igreja é o terraplanismo socialmente aceito. Então, basicamente, o ponto deles era, cristãos acreditam em algo que não faz sentido. Cristãos acreditam em algo que é uma loucura, mas eles são socialmente aceitos apesar de tudo isso. Isso, mês passado, eu ouvi isso. Então, isso é apenas um tipo de coisa que nós vamos ouvir desde o passado até hoje em dia por sermos cristãos. E o que o apóstolo Pedro vai dizer é, bem-aventurado vocês são, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. À medida que nós vamos passando pelas provações, à medida que nós vamos passando pelos sofrimentos, tudo isso vai acontecer. O sofrimento vai vir, o insulto vai vir, a perseguição vai vir, o desprezo vai vir. Mas o consolo que Pedro traz para nós é que o Espírito de glória repousa sobre nós. E é interessante que aqui Pedro está fazendo uma conexão também com os evangelhos, porque nós lemos que quando o Senhor Jesus foi batizado, desceu as águas e ele saiu das águas, o Espírito Santo repousou sobre Cristo Jesus. E o Espírito Santo foi justamente quem conduziu Jesus por todo o seu ministério, por todo o seu período de sofrimento, pela sua crucificação e pela sua ressurreição, conduzindo até a glória. Da mesma forma, o Espírito de Deus, o Espírito de glória repousa sobre nós. E nós podemos saber que o mesmo Espírito Santo que guiou o Senhor Jesus até o fim, está sobre nós e nos guiará até o fim. O Espírito de Deus, o Espírito de glória, repousa sobre nós. Mas o apóstolo Pedro, ainda na sequência do que ele está falando, ele também faz uma advertência. Porque ele fala aqui no verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. O apóstolo Pedro está deixando bem claro para nós que o sofrimento é real. O sofrimento é inevitável. Mas que o nosso sofrimento não seja por causa do pecado. Porque até agora ele tem falado do sofrimento que simplesmente vem sobre nós, independentemente do que a gente faz. Ele vai vir. As doenças vão vir. As crises vão vir. As calamidades da natureza vão vir. Independentemente do que a gente faça. E o sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Todavia, que não seja um sofrimento por causa do pecado. É o que ele está dizendo aqui. Que nenhum de vós sofra como um malfeitor, como um assassino, como um ladrão, como alguém que se intromete nos negócios de outrem. E eles podem até pensar, bom, assassino e ladrão eu não sou, então já está meio caminho andado aqui. Só que aqui a lista é exemplificativa. E, se nós formos considerar aquilo que o apóstolo Pedro sabia bem, aquilo que o Senhor Jesus ensinou para ele, nós sabemos que a gente também se enquadra aqui. Porque se nós odiamos alguém, se nós levantamos uma ira assassina contra alguém, nós somos assassinos. Se nós cobiçamos alguma coisa de alguém, nós somos ladrões. E aí, malfeitor é todo tipo de conduta inadequada que nós possamos ter na sociedade, qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de maledicência, qualquer tipo de coisa que nós nos envolvamos. E se intrometer nos negócios de outrem. Esse daqui é muito curioso, que ninguém tem muita certeza do que significa, mas provavelmente tem a ver com uma conduta inadequada na sociedade. Ou seja, os cristãos já atraem hostilidade naturalmente. Que a gente não traga mais hostilidade por a gente ser intrometido. Intrometido aqui no caso é a gente querer ditar para o mundo como o mundo deve agir, sendo que o mundo não é crente. É uma das teorias aqui. Então, você querer impor determinado padrão para alguém que não é crente e falar, mas isso daí está errado, mas para ele não está errado, ele não faz ideia de aquilo que aquilo é errado. Ele precisa do evangelho antes dele entender que ele precisa mudar determinadas atitudes. E isso traz mais hostilidade para a igreja, mais hostilidade para os cristãos. Então Pedro fala, que nenhum de vós sofra por causa dessas coisas. Nós vamos sofrer,
mas que não seja por causa disso. Se, por outro lado, aí ele continua no verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Aqui é interessante que aparece se sofrer como cristão. Os irmãos sabiam que só aparece 3 vezes a palavra cristão na Bíblia? 2 em Atos e 1 aqui. Então, cristão já era um nome que estava sendo difundido cada vez mais desde o mundo antigo. Não é uma coisa tão nova como alguns tentam colocar. Mas aqui, como um seguidor de Cristo, se nós formos sofrer como um seguidor de Cristo, que a gente não se envergonhe disso, mas que a gente glorifique a Deus. Sofrer por causa do pecado é motivo de vergonha, mas sofrer como cristão, isso não é motivo de vergonha. E muitas vezes vão querer fazer parecer que é motivo de vergonha. Nós vamos receber todo tipo de pressão, que nem eu falei. Vão insultar a nossa inteligência, vão insultar a nossa moral, vão insultar os nossos padrões, vão insultar nós nos reunirmos aqui pela manhã, porque, afinal, o que a gente está fazendo aqui? Assim, muitos de nós têm que acordar cedo para estar aqui. Por que você acordou 7 horas da manhã num domingo para estar com um bando de gente que acredita em loucura? É o tipo de coisa que a gente vai ouvir. É o tipo de coisa que a gente vai ser confrontado. Mas isso não é motivo de vergonha. Sofrer por ser cristão é motivo para nós glorificarmos a Deus. E o apóstolo Pedro sabia muito bem a comparação dessas duas coisas. Se nós lembrarmos da história do apóstolo Pedro, em algum momento ele teve vergonha. Quando o Senhor Jesus foi preso e estava sendo injustamente condenado e humilhado, o apóstolo Pedro chegou ali perto para ver o que estava acontecendo. Mas quando ele foi confrontado por uma menina, ele negou Jesus. Ele teve vergonha. E o texto diz que ele inclusive xingou. Diz que ele xingava impropérios, insultos, falando: eu não conheço esse maldito. E ele teve vergonha. E ele precisou ser tratado e restaurado. Mas depois da ressurreição, esse mesmo Pedro que teve vergonha, ele agora foi colocado diante do sinédrio e ameaçado de açoites, ameaçado de prisão, ameaçado de morte. E ele diz: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Nós não nos calaremos diante de tudo que nós temos visto, ouvido e experimentado. E diz o texto de Atos 5,41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. O apóstolo Pedro pôde experimentar na própria pele a vergonha de ser cristão e glorificar a Deus por ser cristão. E ele pode falar: não se envergonhem, mas glorifiquem a Deus pelo fato de vocês serem humilhados por esse nome. E o apóstolo Pedro vai seguir. Ele segue e agora ele traz uma outra ideia, que após ele explicar nos versos 17 e 18, após explicar o sofrimento como algo comum da vida cristã, ele vai também trazer uma dimensão escatológica para o sofrimento. Uma dimensão escatológica que é uma dimensão do fim dos tempos. É uma dimensão de que o futuro daquilo que Deus fará já está invadindo o presente e já alcança a nossa realidade agora. E ele fala aqui que por acaso, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Aqui o apóstolo Paulo vai falar, o apóstolo Pedro vai dizer que Deus está trazendo juízo sobre a sua própria casa. E ele mesmo trabalhou a ideia de casa. Nós somos casa espiritual, edifício de Deus. Nós fomos edificados por Deus como a sua casa espiritual. E ele fala: e é chegada a ocasião de Deus começar o juízo pela sua própria casa. Aqui o apóstolo está fazendo uso do imaginário do Antigo Testamento. Como assim? Existem vários textos do Antigo Testamento que falam de Deus começando o juízo, primeiro pelo seu povo e depois estendendo para os demais. Então, por exemplo, Jeremias 25, 29, Ezequiel 9, versículos 5 e 6, Amós 3, 2, Zacarias 13, 9, Malaquias 3, de 1 a 5. Só para os irmãos terem uma ideia, existem vários textos que falam de Deus primeiro julgando o seu povo para depois julgar os demais. E esse é um imaginário que Pedro traz consigo, de que Deus traz juízo sobre o seu povo também. Mas a forma como o apóstolo Pedro vai usar essa ideia já é um pouco diferente do Antigo Testamento. Porque a ideia está presente nele como um bom hebreu criado no território da Judéia e da Galileia. Porque o juízo de Deus, nessas passagens, ele é um juízo condenatório pelo fato do seu povo estar violando a sua aliança. Mas aqui, Pedro está falando que o povo está sofrendo por estar sendo fiel à sua aliança com Deus, por estar sendo fiel a andar nos caminhos do Senhor.
Então, Pedro já muda um pouco a ideia aqui. Mas, por isso que o juízo que Pedro está trabalhando aqui já é um juízo escatológico. Por quê? Porque o juízo futuro de Deus é um juízo que vai atingir todas as pessoas. Todos nós seremos julgados na presença de Deus. Todos nós seremos pesados pelos nossos atos, pelas nossas palavras, por tudo aquilo que nós fizermos no fim dos tempos, quando o Senhor realizar o seu grande julgamento. E Pedro diz que a ocasião já chegou de Deus começar o julgamento pela sua própria casa. E é interessante que a palavra aqui, ocasião, é a palavra que talvez alguns conheçam esse termo grego, que é kairos, que significa o tempo determinado e apropriado por Deus. O tempo determinado e apropriado por Deus para julgar a sua própria casa já começou. Mas aqui, esse juízo não é motivo de medo para os cristãos. É um motivo, na verdade, de fortalecimento. Porque aqui a palavra juízo, e no original ela tem essa conotação, não é de um juízo condenatório. É aquele juízo de julgar e avaliar. É o juízo de sopesar aquilo que nós estamos fazendo. E aqui, isso já se liga com aquilo que Pedro já falou, do fogo ardente que surge no nosso meio. Esse fogo refinador, esse fogo purificador, esse fogo que nos prova, faz parte do juízo de Deus sobre nós. Nós não devemos temer, porque o próprio apóstolo Pedro já ensinou nessa carta que nós fomos escolhidos, nós fomos regenerados, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo e fomos separados e preservados pelo poder de Deus, pela salvação que se apresentará no último dia. O próprio apóstolo Pedro falou, nós estamos seguros em Deus, mas Ele já vem nos purificando, Ele já vem nos julgando, Ele já vem nos avaliando. Esse juízo tem a ver com esse fogo refinador. Toda a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança tem sido refinada pelo fogo da provação que o Senhor Jesus traz sobre nós, que Deus traz sobre nós. E por isso, nós não devemos nos envergonhar, nós devemos permanecer, porque o apóstolo Pedro vai dizer, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A ideia de Pedro é, o fogo vai vir para todos, a aprovação de Deus vai vir para todos, o juízo de Deus vai vir para todos. Nós somos provados por sermos fiéis. Nós estamos sendo purificados do pecado para termos cada vez mais fé, amor e esperança firmados em Deus. Mas o que será daqueles que não creem no Evangelho? Porque eles não têm o consolo de glória. Nós temos o consolo de glória. O nosso sofrimento está nos conduzindo à glória. Aqueles que rejeitam o Evangelho, o sofrimento está conduzindo cada vez a mais sofrimento na condenação final. Então o apóstolo Pedro fala, é melhor sofrer como alguém que é fiel do que como alguém que é infiel. E ele continua, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E aqui Pedro está fazendo alusão ao provérbio 11:31, que fala que com dificuldade o justo é salvo. O apóstolo Pedro testemunhou do próprio Senhor Jesus, e ele viu como o seu Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, teve que passar por um sofrimento intenso para chegar até a glória. Ele viu como foi através de muita dor e de muita luta que o Senhor Jesus chegou até o fim, chegou até a sua glorificação. Da mesma forma, o apóstolo enxerga os cristãos unidos a Cristo passando pela mesma provação. E ele vê, vai ser com muita dificuldade que nós vamos chegar até o fim. Ele já falou, a nossa salvação está garantida em Deus. Mas isso não quer dizer que a nossa viagem vai ser tranquila. A nossa chegada é tranquila. Nós sabemos onde vamos chegar. Mas no meio do caminho, nós vamos passar por muita dificuldade. E se é com muita dificuldade que nós somos salvos no fim, o que será daquele que é ímpio? Aquele que despreza o senhorio de Deus. O que será daquele que é pecador? Aquele que despreza a vontade de Deus. Então, o apóstolo Pedro está aqui fortalecendo os seus irmãos, de que é melhor seguirmos firmes, sofrendo por Cristo, sofrendo em Cristo, do que tentarmos fugir do sofrimento abandonando a Cristo. Porque ele está falando, não vai ser bem assim, não é porque se você desistir de Cristo que as coisas vão ficar boas. Porque muitas vezes parece que os ímpios prosperam, e as escrituras estão recheadas desse tema. Mas Pedro vai falar que é muito melhor nós permanecermos. O próprio apóstolo Pedro pôde experimentar tanto as consequências do abandono, quanto as bênçãos da perseverança. E, por fim, o apóstolo Pedro
ele vai chegar na sua última orientação de consolo e fortalecimento ao povo, que é um incentivo à perseverança da prática do bem. Ele diz: encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. É interessante que o apóstolo fala que nós sofremos e sofremos segundo a vontade de Deus. E isso é algo importantíssimo para nós. Inicialmente pode parecer estranho que nós sofremos segundo a vontade de Deus. Como é que pode ser isso? Que Deus quer que nós soframos. Que isso faz parte dos desígnios de Deus. Mas isso é muito importante para nós, por quê? Porque se não faz parte do desígnio de Deus que nós soframos, quem está nos fazendo sofrer? O nosso sofrimento está nas mãos de quem? Se o sofrimento é fruto do mero acaso de um universo impessoal, indiferente, o nosso sofrimento não tem qualquer sentido. É um sofrimento totalmente em vão. Se o nosso sofrimento não está nas mãos de Deus, ele estaria nas mãos de quem? De Satanás? Satanás só quer a nossa destruição. Satanás só quer o nosso mal. Mas se nós sofremos segundo a vontade de Deus, nós podemos ter certeza de que o nosso sofrimento é para o nosso bem. E aqui, o apóstolo Pedro, ele tem a visão do fiel Criador. Se Deus, o Criador, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que criou os céus e terra, aquele que mediu as águas na concha das suas mãos, aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, se ele é fiel à aliança que ele fez conosco em Cristo Jesus, nós podemos ter certeza de que tudo que ele tem reservado para nós é graça, bondade e amor. Nós sofremos segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não sofremos segundo o acaso, nós não sofremos segundo as circunstâncias, nós sofremos segundo o Deus que é todo-poderoso e todo-bondoso e tem a nossa vida em suas mãos. E o apóstolo Pedro usa isso para também falar: sigam na prática do bem. O apóstolo Pedro sabe que diante do sofrimento, diante da perseguição, diante das lutas, nós podemos desanimar de praticar o bem. Ao longo da carta, o apóstolo Pedro falou inúmeras vezes sobre como nós devemos nos portar na família, na sociedade, no trabalho, nos relacionamentos. E diante de sermos insultados, injuriados, desprezados, escanteados, a gente pode pensar, então que o pessoal se vire lá com a vida deles no mundo e a gente fica aqui no nosso canto e está tudo certo. Mas nunca foi a vontade de Deus que nós cristãos fôssemos um gueto separado. A vontade de Deus para nós sempre foi que nós fôssemos luz para o mundo, sal da terra, e fôssemos zelosos da prática do bem. E nós podemos ser zelosos dessa prática porque nós confiamos a nossa vida ao fiel Criador. Nós sabemos que a nossa vida está segura no fiel Criador. E nós, por causa disso, podemos seguir praticando o bem, confiando de que o Senhor tem as nossas vidas em suas mãos, independentemente do que aconteça. E para terminar, queria só compartilhar com os irmãos a história de um homem que provavelmente muitos conhecem. O nome dele é Horatio Spafford. A história dele é uma história muito conhecida. Ele era, no século XIX, um advogado muito rico nos Estados Unidos, em Chicago. E um homem crente, fiel, presbítero da sua igreja, participava de cruzadas evangelísticas, era amigo do grande evangelista Dwight Moody. E teve um ano que houve um grande incêndio em Chicago. E nesse grande incêndio, esse homem perdeu tudo que ele tinha. Todos os seus bens, ele havia investido quase tudo em imóveis, todos os seus bens foram perdidos. E ele perdeu tudo que ele havia investido e estava precisando reconstruir a vida porque ele perdeu tudo, né? Investiu tudo, perdeu tudo, mas tudo bem, vamos em frente, seguimos em frente. Logo depois disso, ele então resolveu: vou mandar a minha família para um tempo de férias para a gente poder descansar. O amigo dele, o pregador Dwight Moody, estava na Inglaterra. Então ele colocou no navio sua esposa e suas 4 filhas e mandou elas para a Inglaterra e falou: eu vou logo depois porque eu tenho que terminar algumas coisas aqui. E enquanto ele trabalhava, ele recebeu um telegrama que dizia: salva, mas sozinha. E ele foi averiguar o que aconteceu e ele descobriu que houve um naufrágio e suas 4 filhas morreram e só sua esposa sobreviveu. Depois de perder tudo, perder suas filhas, ele entrou no barco e
foi rumo à Inglaterra para encontrar sua esposa, que estava acamada depois do naufrágio. E enquanto ele passava pelo local onde foi o naufrágio, o capitão do navio falou: olha, foi aqui que teve o naufrágio. Nessa mesma hora, ele voltou para sua cabine, orou ao Senhor e escreveu um dos hinos mais bonitos que a gente conhece e que é cantado até hoje. Diante da sua grande dor, do seu grande sofrimento, ele escreveu o hino Sou Feliz com Jesus. E eu vou ler aqui para os irmãos o hino, para a gente terminar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. O sofrimento atinge a todos nós, em diferentes momentos, de diferentes formas. Doenças, calamidades, crises, perseguições. Mas o que o apóstolo Pedro nos garante é que nada disso foge ao controle do nosso poderoso Deus. Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele é o fiel Criador e Ele vai nos ajudar a passar por tudo. Sem a bondade de Deus, o sofrimento seria insuportável. Mas por causa dela, nós podemos saber que com Jesus nós somos felizes em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor, na tua infinita bondade, conduziu o apóstolo Pedro a escrever essa maravilhosa carta para nós. Obrigado a Deus, porque na tua palavra o Senhor nos traz conforto. As provações virão, o fogo ardente vai queimar, as lutas serão desgastantes, mas nós sabemos que o teu Espírito repousa sobre nós. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do fiel Criador. Então, ó Deus, nos sustenta, nos fortalece, para que sigamos confiantes no Senhor, zelosos da prática do bem, porque nossas vidas estão em tuas mãos. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.